Hoje nossa equipe foi até Guarapari para uma reportagem difícil, triste, mas que um assunto que é preciso ser falado, o suicídio, Ingrid. É verdade, Georgia. A repórter Tainá Lopes e o cinegrafista Ronivaldo Nascimento ouviram o depoimento emocionado da mãe do Felipe, o menino de 10 anos que tirou a própria vida. Uma dor que agora se transforma em grito de alerta. Não é isso, Tainá? Boa tarde para você. Exatamente, Ingrid e Georgia, você que nos acompanha. A mãe do Felipe, a Cida, resolveu transformar o luto em luta. Dividir a dor para poder esclarecer a questão da depressão infantil. Algo que ela achava que jamais aconteceria na casa dela. O Felipe era um menino alegre, de 10 anos, tinha energia, gostava de brincar. Mas de um tempo para cá foi apresentando alguns sinais que nem pareciam ali de depressão para a mãe que não tinha conhecimento da doença. Esses sinais foram ficando mais graves até chegar nessa tragédia e após a morte do Felipe, a mãe descobriu que poderia ter entendido um pouco mais sobre essa doença se tivesse tido acesso, por exemplo, a uma paixão do garoto, que era desenhar. Eu vou mostrar essa história para vocês nessa reportagem que a gente assiste agora. Um menino cheio de energia, feliz e parceiro da mãe. Aos 10 anos, Felipe parecia um garoto como qualquer outro. Amava ajudar a mãe no trabalho, tinha paixão por desenho. Nada que fizesse Cida desconfiar que por trás da energia, às vezes excessiva da criança, havia um menino triste. O único filho que aos poucos perdia a batalha pela vida para uma doença silenciosa e cruel, a depressão. Como mãe de um menino que teve depressão, eu enxergo que a depressão ela é uma doença do século, uma doença agressiva que leva à morte, sim. A depressão, ela não te fala. A depressão do meu filho foi uma depressão silenciosa. Eu coloquei o nome como silenciosa porque ele guardava para ele. Domingo, dia 15 de setembro. Após um dia de muita brincadeira, Felipe entrou no banheiro para tomar banho. Quase 30 minutos após o que parecia mais um banho, o silêncio. Sem sinais, o desespero e algo que a família jamais esperava. Meu sobrinho arrombou a basca e falou: tia, pelo amor de Deus, o que aconteceu? Aí foi aonde eu retornei, ainda forte, quebrei o dedo do pé, arrombando a porta do banheiro, chutando. O meu cunhado, o meu sobrinho, arrombando a porta do banheiro. Quando a gente conseguiu abrir, eu vi toda a cena, eu vi que eu não tinha mais o Felipe. O quarto continua do mesmo jeitinho. Cama arrumada, bola de futebol, mochila de ir para a escola. Foi aqui no cantinho preferido do Felipe, por trás da paixão que ele tinha pelos desenhos, que Cida descobriu que o filho já dava sinais da doença, mas escondia a depressão. O Felipe, ele desenhava os desenhos sensacionais que ele falava e me entregava, e eu guardava. Os sentimentos do Felipe, ele foi expressado por desenhos e guardado por ele, escondido por ele. Aí eu achei dentro de livros, dentro de coisas bem escondidas, a expressão dele, que era de uma criança que tinha duas faces, que era alegre, mas que ao mesmo tempo era triste, sofria, mas sofria calado, porque ele tampou a voz dele aqui, e de uma criança que já sofria muito. As faces da tristeza, as lágrimas no garoto, a dor tomando conta do corpo, o silêncio sufocando a alma, a confusão entre alegria e tristeza. Hoje, falar do filho é trocar o luto pela luta. É por amor que Cida divide a dor, alerta outros pais sobre a importância de um olhar mais apurado com os filhos. Que o mundo entenda que a doença depressão, ela está muito agressiva e ela precisa ter um olhar maior sobre ela, porque ela está tirando vidas de pessoas que não têm voz. A minha voz hoje de mãe que perdeu o seu único filho,
Eu perdi o meu único filho. A minha voz é para dizer que a doença que não tem voz, ela ainda tem condições de falar. E o que eu peço é que falem, que não guardem. Caramba, eu acho que eu nunca me emocionei tanto com uma história em anos de profissão. Difícil falar disso, de depressão, mas eu estou aqui com a pessoa que pode nos ajudar a entender um pouco mais sobre esse tema, que é o médico psiquiatra Vicente Ramatiz. Ele que vai nos esclarecer, tentar nos esclarecer um pouco do que tem acontecido com essa sociedade nesse século, doutor, para explicar tantos casos de depressão em que as pessoas acabam aí por tirar a própria vida, por não saber lidar com esse tipo de doença. E olha só, a gente está falando de uma criança, né? Normalmente a gente puxa muito para o adulto, para o jovem, e hoje traz aqui o exemplo de uma criança, né? Do que a família diz que foi resultado de uma depressão. Muito obrigada pela sua participação. O que explica isso, doutor? Bom, a explicação para o aumento da depressão não está assim muito claro ainda ao que está relacionado. Dessa forma geral, tem muitas discussões que está relacionado à questão de consumo de álcool, drogas e outros aditivos químicos, outras coisas. Só que em relação à criança, nós não estamos pensando nisso, né? Mas é importante nós darmos um alerta que criança tem depressão, sim. É muito comum os adultos acharem que criança não tem depressão. E tem alguns fatores que nos mostram isso claramente. Primeiro, é bom esclarecer que a depressão ela acomete a criança como acomete o adulto. Ou seja, os sintomas são os mesmos. A dificuldade é que dos responsáveis, dos pais, de perceberem esses sintomas, porque muitas das coisas às vezes é atribuído à própria criança, a maneira de coisa de criança, a coisa de criança, achar que é birra ou desmotivação. Então sempre tem a importância de se perceber a mudança de comportamento. Alguns fatores, o senhor disse, pode contribuir para essa questão na infância. O que seria uma sobrecarga de atividades que, às vezes, os pais, muito ocupados, né, não têm tempo para o filho, acabam ali fazendo uma agenda extensiva para ele também, de atividades, né? Ah, meu filho vai fazer aula disso, vai fazer aula daquilo, e às vezes não conversa com a criança, não quer saber exatamente o que ela quer, ou às vezes nem sabe da realidade do filho, vai achando que suprir, né, a necessidade do filho é realmente listar várias atividades para ele. Quais fatores podem contribuir para o surgimento da depressão durante a infância? A questão de sobrecarga ela é muito relativa, porque depende muito da criança, da capacidade intelectual que ela tem e do tipo de motivação que ela tem, os exemplos da casa, isso varia muito de família a família. Agora, quando a gente pensa nos fatores que desencadeiam o quadro depressivo na criança, vão desde lares que são disfuncionais, onde existe muito problema entre esses pais, ou às vezes na questão escolar, a criança que está sofrendo bullying e a escola não está atenta para isso, ou os pais não estão se dando conta, e aí vem uma característica da depressão que vai esconder isso. A pessoa com depressão, ela tem baixa autoestima, então ela acaba achando que aquilo para ela é natural, que ela pode, ela está merecendo aquilo, ela tem sensação de culpa. Então confunde um pouco o quadro, porque a criança não reclama de maneira clara do que ela está passando. E é preciso respeitar também, doutor, essa geração é de crianças muito mais maduras, né? Elas surpreendem a gente, às vezes, com a maturidade, assim, que a gente não lidava antigamente. O que acontece nessa questão da maturidade é porque eles estão tendo acesso a conteúdos diferentes. Hoje, alguém me relatou que uma criança de 5 anos perguntou para ela se ela estava com um problema de memória recente. Ela falou assim, como assim problema de memória recente? É porque você fica fazendo a mesma pergunta o tempo todo, né? E da onde que a criança teve isso? Acesso à internet, a conteúdos, a filmes que estão passando aí na TV. Então, tudo isso vai influenciar a maneira como a criança vai amadurecer
e a maneira como ela responde às suas próprias demandas, às suas próprias dificuldades. Doutor, muito obrigada pela sua participação. É importante reforçar que não existe um exame, né, como um exame de sangue, um exame laboratorial para identificar a depressão. Por isso, a importância de procurar um psicólogo, psiquiatra, para que ele avalie essa criança, converse, tenha acesso a essa criança e possa, de fato, diagnosticar a depressão. Eu volto com vocês aí no estúdio.